Gente, eu vou conversar com vocês agora, rapidamente, vamos fazer uma revisão sobre hiperaldosteronismo. Tá? O que é hiperaldosteronismo? É qualquer condição onde nós temos produção excessiva de aldosterona. Tá certo? Só para nós lembrarmos aqui, rapidamente com vocês, a aldosterona ela age no segmento cortical do túbulo coletor, tá certo? Reabsorvendo sódio e mandando embora para o túbulo coletor, naturalmente para a urina, ora potássio, ora hidrogênio. Tudo bem? Então vamos ver a aldosterona aqui, vamos ver exatamente o que ela faz. Ela troca sódio por potássio ou hidrogênio e o indivíduo vive normalmente. Com isso ela regula o metabolismo do potássio, né? Regula a nossa volemia. Essa é a função da aldosterona produzida lá pela zona glomerulosa do córtex da suprarrenal. Tá certo? Vamos ver, tá aqui, ó. Túbulo coletor para o sangue, do sangue para o túbulo coletor. Tudo bem? Agora o que acontece? Quando eu tenho uma condição onde existe um excesso de aldosterona, o resultado vai ser um aumento excessivo da absorção de sódio e água. Então, um excesso de aldosterona, um excesso patológico de aldosterona, vai levar à hipertensão arterial, tá? Essa hipertensão arterial, naturalmente, é uma hipertensão arterial secundária. A gente sabe que a causa principal de hipertensão arterial no mundo é a idiopática ou essencial ou primária, que a gente não tem uma causa determinada. Tudo bem? E no restante dos indivíduos, que representam um percentual pequeno, a hipertensão arterial tem uma causa. A gente chama de hipertensão arterial secundária. Uma dessas causas é o hiperaldosteronismo. Tudo bem? Então, reabsorção de sódio e água levando à hipertensão. Tudo bem? O que mais? A gente sabe que muitos pacientes possuem potássio baixo devido ao excesso de aldosterona e uma tendência à alcalose metabólica, já que o hidrogênio é perdido na urina. Então, essas são as características do hiperaldosteronismo. Tá? Existem duas condições que cursam com níveis muito elevados de aldosterona. Tá? A primeira condição nós já vimos no bloco de nefro, que é uma doença chamada estenose de artéria renal. Na estenose de artéria renal, o que acontece? Nós hipoperfundimos cronicamente o rim. Nós hipoperfundimos o aparelho justaglomerular. Ou no aparelho justaglomerular cronicamente hipoperfundido, produz uma grande quantidade de renina. Aí a renina em grande quantidade vai agir sobre o seu substrato, né, levando à formação de angiotensina 1, angiotensina 2, e a angiotensina 2 libera então a aldosterona da zona glomerulosa do córtex. Então o indivíduo é hipertenso devido ao excesso de aldosterona, mas também devido ao excesso de angiotensina 2. É a famosa hipertensão renovascular. Agora um detalhe muito interessante. Na hipertensão renovascular, a zona glomerulosa do córtex da suprarrenal está normal. A doença não nasceu nela. A doença nasceu na estenose de artéria renal, hipoperfundindo o aparelho justaglomerular. Então, como a doença não nasceu na zona glomerulosa do córtex, nós chamamos isso aí de hiperaldosteronismo secundário. Ao passo que no hiperaldosteronismo primário, é uma condição em que eu tenho ou um adenoma da zona glomerulosa ou uma hiperplasia bilateral com ênfase na zona glomerulosa, eu vou ter produção autônoma de aldosterona. E que é produção autônoma em endócrino? Aquela não regulada por eixo algum. Então eu vou ter uma produção excessiva de aldosterona, onde a doença nasceu na própria suprarrenal. Eu vou chamar isso aí de hiperaldosteronismo primário. Vamos rever isso que eu acabei de falar? Vamos ver o sistema renina-angiotensina-aldosterona aqui. Renina atuando sobre seu substrato, gerando angiotensina 1, convertindo a angiotensina 2 em vários tecidos, principalmente no pulmão. Angiotensina 2 age sobre a zona glomerulosa do córtex, liberando a aldosterona. Tá certo? O que seria o hiperaldosteronismo secundário, que a gente está vendo aqui? Já expliquei. É a estenose de artéria renal. Né? Eu vou ter aumento da renina e, obviamente, a renina vai aumentar todos os componentes do sistema renina-angiotensina-aldosterona. Estenose de artéria renal, hiperaldosteronismo secundário.
é causa de hipertensão arterial sistêmica secundária? Claro que é. E o hiperaldosteronismo primário? Ah lá, ó. Eu tenho uma produção autônoma de aldosterona. Autônoma. Ou por uma hiperplasia bilateral, ou por um adenoma, em uma das suprarrenais. Aí você vai me dizer, Marcelo, o que é o mais comum? Os livros não fecham. Se você for na última edição do Sabiston, que tem uma parte muito boa de cirurgia endócrina, ele não diz qual é o mais comum. Ele diz o seguinte, as condições mais comuns são o adenoma e a hiperplasia bilateral. Mas não diz qual é o mais frequente dentre os dois. Tá certo? Então, se eu tenho uma produção autônoma de aldosterona, ou seja, eu estou reabsorvendo muito sódio e água de forma autônoma, eu vou ter uma hipervolemia relativa. Isso é o suficiente para inibir todos os outros componentes do eixo. Tudo bem? Então, se você reparar, o grande elemento que diferencia o hiperaldo primário do hiperaldo secundário do ponto de vista laboratorial, já que ambos têm hipertensão arterial, né? Já que na estenose de artéria renal eu posso encontrar um sopro, né? Mas puramente laboratorial, o que diferencia entre as duas condições é a atividade de renina plasmática, tá certo? A atividade de renina plasmática vai estar muito alta no hiperaldo secundário e vai estar muito baixa no hiperaldo primário. Na realidade, né, eu queria conversar com vocês o seguinte, o hiperaldosteronismo primário, seja ele causado por adenoma, seja ele causado por hiperplasia bilateral, é uma condição que vem sendo cada vez mais reconhecida como causa de hipertensão arterial secundária. Inclusive, muitos pacientes não apresentam aquela hipopotassemia, como eu falei para vocês, o que vai dificultar ainda mais o nosso diagnóstico. Uma dica para isso aí é o seguinte, suspeitou de hiperaldo primário, você tem que pedir concentração de aldosterona plasmática e tem que pedir atividade de renina plasmática. Se essa relação for maior que 50, está dado o diagnóstico. Você tem apenas que pesquisar a localização tumoral. Você vai pedir em seguida um exame de imagem, que é a tomografia computadorizada de abdômen com cortes finos, de 3 milímetros. Tudo bem? E o tratamento é a adrenalectomia. Tranquilo, gente? Ou unilateral ou bilateral no caso de um caso de hiperplasia bilateral de córtex adrenal. Tudo bem? Tranquilo? Pegaram? Maravilha. Vamos para as questões. Vamos ver aqui, gente, essa questão. Considere os seguintes achados laboratoriais. O indivíduo tem um potássio sérico alto, um pH venoso de uma alcalose, renina sérica indetectável, anátomo patológico de nódulo adrenal, um carcinoma. Num homem de 40 anos com diagnóstico de hiperaldosteronismo primário associado a nódulo adrenal direito, é mais provável o encontro de... Vamos lá. Se ele tem hiperaldosteronismo primário, ele tem hipertensão arterial sistêmica e o potássio dele está baixo. Eventualmente até normal, mas caracteristicamente baixo. Então, a gente já não vai encontrar. Um pH venoso de 7,47 é compatível, já que existe uma tendência à alcalose metabólica em quem tem níveis excessivos de aldosterona. Renina sérica indetectável, que eu falei para vocês, atividade de renina plasmática muito baixa. Tudo bem? Em relação concentração de aldosterona plasmática, atividade de renina plasmática, relação alta. Então, o 3 a gente tem também. Anátomo patológico de carcinoma não é, gente. Quem causa hiperaldosteronismo primário é adenoma de suprarrenal ou hiperplasia bilateral, e não carcinoma. Então, a gente vai encontrar num paciente com hiperaldo primário o 2 e o 3. O 1 e o 4 não. Num quadro de hiperaldosteronismo primário, deve-se observar o quê, gente? Deve-se observar hiponatremia? Não. Deve-se observar hiperpotassemia? Não. É potássio classicamente baixo, na prática muitas vezes normal. Hiporreninemia, atividade renina plasmática diminuída. Tudo bem? Muito fácil isso aí. Amarraram bem? Então tá ótimo.